Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, tudo certinho? Estão preparados para mais uma aula sobre gênero textual? Vamos para a nossa segunda aula, que é sobre o gênero textual e-mail. Assim como o primeiro gênero textual que estudamos, que foi comentários, né, específicos para a Google Sala de Aula, o e-mail também é um gênero textual que utilizamos muito, não só nós aqui na escola, né, mas os seres humanos utilizam muito para facilitar essa comunicação. Uma comunicação bem mais rápida, não é igual a carta convencional que a pessoa precisava escrever, errava, tinha que passar limpo, tinha que perder horas na fila lá do correio e tinha que pagar também para enviar, não é? Então, o e-mail veio assim como não substituto completo da carta, tá? Porque tem gente que usa bastante ainda a carta, mas serve para ajudar nessa comunicação e tornar o processo bem melhor, certo? Vou colocar aqui para que a gente possa analisar todas as características desse gênero e escrever assim, ó, muito bacana o nosso texto, tá bom? Vamos lá. Prontinho, vamos ver lá esse gênero textual maravilhoso que facilita muito a nossa comunicação? Então, quando a gente pensa em gênero, nós sabemos que os gêneros são textos, certo? Quando eu falo em gênero textual, são textos que eu tenho ali que eles recebem uma definição, porque cada gênero tem um tipo textual que padroniza ali aquela escrita, certo? Depois nós vamos ver aí uma aula comparando gênero e tipo, classificando para que vocês saibam diferenciar. Então vamos lá pensar. O que é um e-mail? Um texto, certo? Texto que recebe este nome de e-mail, este gênero textual e-mail, por causa das características que ele ocupa, que ele carrega, não é? Então, quando a gente pensa quais as características desse gênero, nós temos algumas características da carta que foram incorporadas nele, então conversar um pouquinho sobre isso. Então, como é que eu posso definir esse gênero textual e-mail? O e-mail ou mensagem eletrônica é um gênero textual do meio eletrônico que é muito utilizado na atualidade. Quando eu coloco aqui, ó, mensagem eletrônica, é porque, na verdade, o e-mail que foi popularizado, né, na década de 90, ele era para ser chamado aqui no Brasil de mensagem eletrônica, né? Já que essa palavra e-mail veio do inglês, né? E é uma abreviação de electronic mail, ok? Então, a gente tem aqui esse justamente que define uma outra palavra, o e-mail. Então, prestem atenção aqui. Quando a gente fala em mensagem eletrônica, na verdade, não utilizamos muito. Por que não utiliza? Lembra que nós já conversamos que a língua é viva? Então, a língua ela vai modificando, ela vai se atualizando de acordo com o falante. Então, eu, enquanto falante da língua portuguesa, prefiro usar o e-mail e não mensagem eletrônica. Então, o que é que aconteceu? Popularizou, quer popularizar, as pessoas optaram, né? Todo mundo estava chamando este texto de e-mail e não de mensagem eletrônica. Então, passou a ser chamado de e-mail, tá bom? Então, vamos lá entender um pouquinho desse gênero textual. O e-mail ele surgiu na década de 60, tá bom? Mas aí se popularizou, ficou mais acessível às pessoas na década de 90. Quando eu coloco aqui que ele foi um substituto da carta, não significa que a carta ela foi extinta, deixou de existir, não é isso. Há pessoas que ainda mandam cartas. Eu, particularmente, gosto muito de receber a escrita com a letra da pessoa, né? Eu acho que fica muito mais próximo aí essa comunicação. Mas eu mesma, que escrevia muita carta para minha irmã que mora em São Paulo, deixei de escrever porque a gente se comunica por e-mail, né? Passei a mandar e-mail, depois eu passei a me comunicar pelo WhatsApp, que é uma comunicação muito mais rápida, muito mais precisa, não é ali pontual, a gente conversa assim instantaneamente, né? Antes eu mandava a carta e ficava naquela ansiedade, ó, esperando ela responder aquela carta, porque demorava em média de 10 a 15 dias, né? Distante, todo o caminho que a carta faz, que você já sabe, né? Então, o e-mail veio aí para substituir essa carta, tornar esse processo de comunicação mais rápido, certo? Nesse gênero textual, o tipo que predomina é o tipo dissertativo, tá bom? Então, o que dá forma, o que dá estrutura desse texto é o tipo textual, que depois nós vamos estudar também com mais detalhes esse texto.
Então, nós temos aqui também regras, técnicas de escritas próprias desse texto, certo? Temos aí também o benefício dessa velocidade de comunicação. Agora que toda essa situação que estamos vivendo, né, de isolamento social, fez com que os nossos costumes, as nossas tradições fossem modificadas. Então, eu posso fazer o meu aniversário aqui com a minha família, né, porque a gente não pode aglomerar, mas eu posso convidar a minha irmã de São Paulo, eu posso convidar a minha amiga que está em Minas Gerais. Então, eu posso mandar um e-mail aqui e a minha velocidade de comunicação vai ser a mesma. Não é? A gente vai ter aí uma diferença, né, de recebimento de acordo com a velocidade da internet de cada um. Mas aí eu tenho uma comunicação bem mais rápida, bem mais eficaz. Eu posso ter também diferentes formas, né, diferentes tipos de escrever esse texto, que é o e-mail, porque eu vou avaliar aqui quem vai receber, quem é o meu interlocutor, quem é o meu receptor desse texto, certo? Outra coisinha também que nós vamos ver é que eu posso ter o meu e-mail pessoal, que eu utilizo para me inscrever nos canais de YouTube que eu utilizo para me comunicar com os colegas, com as famílias, e eu tenho o meu e-mail institucional, certo? O meu e-mail profissional. A maioria das empresas, quando você passa a trabalhar em um determinado lugar, ou as escolas também, né, vocês enquanto alunos, têm e-mail institucional, que é o e-mail da escola, certo? Então, você só vai usar esse e-mail institucional para assuntos relacionados à sua escola, e não assunto pessoal, ok? E uma coisa importantíssima desse gênero textual, ele também é considerado como documento. Então, se você compra algum produto pela internet, manda um e-mail lá confirmando, ou sinaliza algum defeito do produto, quer trocar. Se você precisar seguir com uma ação judicial, né, com um processo na justiça, você tem como usar o seu e-mail, a mensagem que você mandou através do e-mail, como a prova, certo? Então, vamos entender um pouquinho o que é que compõe o nosso endereço de e-mail. Então, o nosso e-mail sempre vai começar com um nome, certo? Que aí é quem vai usar, é o usuário do e-mail. Esse azinho aqui de arroba, ele veio da preposição at em inglês, e que significa em. Então, meu e-mail lá, né? Tem o meu nome, tem um arroba, então, Noêmia está. Qual provedor? E o que seria esse provedor? Né? Eu tenho uma empresa que possibilita esse acesso, essa troca de mensagem, né, entre e-mails diferentes. Então, eu tenho várias, tem IG, tem Bol, tem UOL, tem Hotmail, tem Gmail, e tem os da empresa que você está, né? O provedor, no caso aqui da nossa escola, o nosso e-mail vem com o primeiro e último nome, aí vem o arroba, vem o nome da escola, vem outras coisinhas também que tem aqui, diferenciando quem é o professor, quem é o aluno, e essa parte aqui do ponto .com que significa comercial, e BR, que significa Brasil, certo? Então, agora você já sabe todas essas partes, o que significa essas partes que compõem o seu endereço de e-mail, certo? Então, eu tenho um filho mesmo de 3 anos que já tem e-mail, né? Então, o e-mail é muito importante para esse processo de comunicação, né? Como meio de comunicação muito eficaz, rápida, e aí também para que a gente utilize, né, para se comunicar com o outro de uma forma bem melhor. Olha aqui, então. Na primeira aula, nós vimos os elementos da comunicação, e aqui eu trouxe só para que a gente possa relembrar, tá bom? Tem outras características também dentre esses elementos, mas nós estamos trabalhando com esses aqui. Então, quando eu vou escrever o meu e-mail, eu sou o receptor, eu sou o emissor, certo? A pessoa que vai receber o meu e-mail é o receptor. O que eu vou escrever no meu e-mail configura a minha mensagem, e o e-mail também é o meu canal de comunicação. Ai, confundiu aí. E-mail é o gênero, e-mail é o canal? Sim. Eu tenho e-mail enquanto suporte, enquanto canal de comunicação, né? O canal de comunicação. E eu tenho também o e-mail enquanto gênero. Então, quando eu escrevo uma mensagem, eu utilizo como canal de comunicação para que a minha mensagem saia do emissor, chegue ao receptor, eu utilizo o meu canal de comunicação, o e-mail. E como gênero textual, também eu chamo texto de e-mail, certo? Então, respira aí, não confunde. Eu tenho essas duas características, enquanto gênero textual e enquanto canal de comunicação, tá bom? Então, agora, ó, vamos prestar bem atenção.
O que devemos considerar ao escrever um e-mail? Primeira coisinha que eu tenho que fazer é identificar o meu receptor. Quem vai receber minha mensagem? Se for um colega, eu posso usar a minha linguagem informal. Se for alguém da família, não é um colega, eu posso usar o informal. Mas se eu for mandar um e-mail para a professora, para a coordenadora, para a diretora da escola, eu tenho que mandar com a mensagem formal. Lembrando que a mensagem informal é aquela que eu posso abreviar bastante, que eu posso encher de emojis. E a linguagem formal é aquela, ó, certinho lá com a gramática da nossa língua portuguesa, que eu tenho que ter atenção com a pontuação, eu tenho que ter atenção com a grafia, tá certo? Com todas as regrinhas gramaticais que configuram aí a nossa língua. Segundo passo, eu tenho que ser objetivo no meu texto, eu tenho que ser claro, eu tenho que dizer exatamente o que eu quero. Por quê? Porque o nosso e-mail pode ser uma carta eletrônica, não é? Posso escrever lá um texto longo, uma carta, mas quando eu tenho essa mensagem, que é uma mensagem mais direta, o meu texto vai ser mais curto mesmo, não é? Mas eu preciso ali colocar uma mensagem clara para que a pessoa compreenda o que eu estou falando, certo? Então, nós vamos atentar também para a grafia desse texto, dessas palavrinhas que estamos escrevendo. Nós vamos atentar também para a pontuação e para a digitação. Por quê? Porque quando você vai lá digitar, ó, uma vez ou outra o seu dedinho escorrega, pode clicar numa palavra, numa letra que vai configurar como incorreta a sua palavra. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: escreve o texto, depois vai lá e lê ele todo de novo. Busca palavrinhas que foram digitadas erradas. Busca alguma pontuação que você colocou lá inadequada, tá certo? Vê isso direitinho. Tenho também que prestar bem atenção na minha saudação inicial. Então, olha lá que trabalhamos com o vocativo também, não é? Na aula sobre os comentários. Então, eu tenho que começar o meu texto com um vocativo, certo? Coloco lá meu vocativo, coloco lá minha saudação inicial e pronto. Lembrando que bom dia, boa tarde, boa noite não é muito adequado nesse tipo de gênero textual. Por quê? Porque eu não sei qual horário a pessoa vai ler lá o meu texto, tá? Então não cabe muito esse tipo de saudação. E o último passo que eu tenho que fazer é finalizar o meu texto com uma despedida, certo? Então vai lá, coloca uma despedida de acordo com a linguagem que você está utilizando. Lembrando uma coisa também importante. Posso colocar emoji na minha linguagem formal? Aqui na nossa comunicação escolar? Pode, tá bom? Quando vocês forem crescendo, vocês vão ver que, a depender do seu receptor no local de trabalho, algo relacionado ao seu emprego, não é muito adequado colocar os emojis. Mas para essa comunicação que estamos estabelecendo aqui, tudo bem, tá bom? Então, outro conselho importante que eu dou é o seguinte: primeiro, você vai escrever todo o seu texto. E depois que você vai colocar lá o endereço de e-mail do seu receptor, né, o seu destinatário que vai receber lá o seu e-mail, e o assunto da mensagem. Por que isso é muito importante? Porque vocês não vão acreditar, mas parece que o computador ganha vida em certos momentos, viu? Então, eu já passei por isso. Estou aqui escrevendo, daqui a pouco o e-mail foi lá e foi enviado. Eu acabei clicando sem querer no botãozinho de enviar. Só que eu não tinha terminado de escrever ainda a minha mensagem. Então, é melhor que você escreva primeiro o seu texto e depois você coloca lá o seu destinatário, né, para quem, e o assunto do seu texto. E o assunto é muito importante, viu, gente? Por que é muito importante? Porque quando a gente chegar lá na nossa caixa de entrada, você vai ver só o emissor, né, a pessoa que mandou o texto para você, e o assunto, você não vê a mensagem inteira. Então, se você quer que a pessoa pegue lá o seu texto e leia logo, coloca bem certinho, bem direitinho lá o assunto do seu texto. Então, vamos imaginar que você respondeu uma atividade, mas não conseguiu enviar. Então, você vai mandar uma mensagem para mim informando isso. Então, no assunto, você vai lá e coloca problemas no envio de atividade. Aí, pronto, eu vou ver isso e vai, meu Deus, deixa eu ver logo o que aconteceu aqui. Então, é importante o assunto da mensagem. Uma coisa que não pode fazer, que eu já recebi, é assim: quero mandar um e-mail para a professora dizendo que eu não estou conseguindo acessar a árvore livre. Aí a criança vai lá e coloca um assunto: Pro, eu não estou conseguindo acessar a árvore livre, me ajude. Eu não posso colocar todo o meu texto na parte de assunto. O assunto é aquele resuminho mesmo, breve. É só o tópico,
Vamos lembrar que é tipo a manchete, a noticiazinha do que você precisa falar com o seu destinatário, tá bom? Então, vamos prestar bem atenção nisso. Trouxe aqui uma fotinha da minha parte de e-mail lá, de onde a gente clica em escrever, que aparece lá nova mensagem. Então, aqui no para, eu coloco lá, não é? O nome da pessoa, o endereço de e-mail da pessoa. Nesta parte aqui, eu coloco o assunto e aqui eu vou escrever a minha mensagem. Esta parte aqui que aparece para mim, ó, já com o meu nome, com a fotinha, com a logo da escola que eu trabalho, meu e-mail, com o telefone, aqui é algo que também eu vou ensinar vocês a fazerem. Vocês têm como colocar uma despedida, não uma saudação final do seu texto fixa. Toda vez que vocês digitar lá, clicar em escrever, já vai aparecer para você esta parte com a despedida certinho, tá bom? Em um próximo vídeo eu vou mostrar a vocês como escrever um e-mail e vou explicar todas essas ferramentas que aparecem aqui. Combinado? Beijos e até o próximo vídeo.